A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. O programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem em seu primeiro bloco entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. O tema central da nossa entrevista de hoje é sobre o projeto Você Conhece o ECA? E a sua terceira colocação no prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça. E para tratar desse assunto, vamos conversar com os autores desse projeto, a juíza estadual Clécia Monteiro e o comissário de Justiça Diogo Bagalhães. Bom dia, doutora Clécia, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. A senhora que esteve aqui em maio deste ano, mas para falar naquela oportunidade sobre abuso e exploração sexual infantil. Bom dia, Heraldo, bom dia, Diogo, bom dia a todos os ouvintes. É verdade, eu estive com você em maio e foi um prazer, e agora retornando para falar desse valoroso projeto. Maravilha. Bom dia, doutor Diogo, seja bem-vindo também ao nosso programa. Eu queria que você falasse, antes de falar sobre qualquer coisa a respeito do projeto, do que faz um comissário de justiça e como alguém pode se tornar um comissário de justiça. Bom dia Heraldo, bom dia doutora. Inicialmente, cabe dizer que o comissário de justiça ele está ali para ser a mão do juiz na área da infância e juventude. Assim como o oficial de justiça ele cumpre todas as decisões do juiz, o comissário está ali para cumprir todas as determinações do juiz na área da infância e da juventude. E é por meio de concurso do Tribunal de Justiça, cada Tribunal de Justiça tem o seu modo de realizar sobre o cargo, enfim. Beleza. Doutora Clécia, o que é exatamente esse projeto Você Conhece o ECA? Heraldo, o que aconteceu? Em conversas, né, durante nossas reuniões na segunda vara da família da comarca de Açailândia, né, eu e os comissários, na época ainda estava o outro comissário da infância, que é o Fabrício, né, que hoje infelizmente não está mais conosco porque passou em outro concurso no estado dele, de origem, e foi embora. Mas na época nós fazíamos reuniões e debatíamos o que seria necessário para melhorar, né, a infância e juventude na nossa comarca. E os meninos, né, em várias ações que já faziam, né, e ainda fazem, eles verificaram que a maioria dos adolescentes, né, que eles atendiam durante blitz, nas escolas, em blitz educativas ou mesmo blitz, né, repressivas, que eles não entendiam o que era o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, a gente conversando, né, nessas reuniões, a gente disse, seria uma ideia a gente levar esse conhecimento do nosso Estatuto, né, que já tem 31 anos, a esses adolescentes que são os atores principais do ECA, né, que são os maiores beneficiados do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, foi aí que surgiu a ideia. Beleza. Doutor Diogo, a doutora Clécia acaba de falar que durante as reuniões para tratar sobre as diversas blitzes que vocês fazem no trabalho diário como comissários de justiça, você poderia detalhar para o nosso ouvinte como é que funcionam essas blitzes e se durante alguma delas já aconteceu assim, algum fato pelo menos curioso ou pitoresco? De vez em quando acontece sim.
Mas o que a gente está vendo hoje à noite, Geraldo, tá um problema muito grande, porque antigamente a gente até encontrava, tinha aqueles adolescentes que já estavam entrando na fase adulta, só que hoje não. Hoje o que a gente vê são crianças de 10, 11 anos, adolescentes de 12, 13 anos, presentes em eventos 3, 4 horas da manhã e meio que a sociedade já acha normal isso. Então a gente está ali para mostrar o lado maléfico que existe nesses eventos, que pode vir a ocorrer, como a gente, por exemplo, já viu um adolescente de 14 anos que o pai tava bebendo no bar e a gente foi conversar com esse pai. Mas ele falou assim, não, eu não tenho mais moral com esse menino, não. 14 anos eu lhe perguntei, mas como o senhor não tem moral? O senhor é o pai dele. Mas, com isso, ele quis tirar a responsabilidade dele, então é isso que está acontecendo hoje em dia. Vários pais tirando a responsabilidade que têm sobre seus próprios filhos. Entregando essa responsabilidade ao Estado, à escola, a terceiros, né? Pois bem. Doutora Clécia, esse tipo de situação que foi retratada aí pelo doutor Diogo e outras similares, a senhora acredita que durante esse período de pandemia dos últimos 2 anos, essas situações se agravaram ou não? Heraldo, eu posso dizer que de uma forma mais velada elas se agravaram, porque os eventos eles estavam, né, proibidos, né, na maioria dos casos estavam em lockdown, então o município ele não permitia que tivesse esse tipo de evento. Então, seria em casas de amigos, né? Então, de forma velada, de forma escondida, né? Longe dos olhos do Estado, né? Mas eles nunca deixaram de acontecer, porque o jovem, principalmente porque estava sem aula, né? As aulas estavam suspensas, então os jovens estavam, né, mais livres, né, para fazerem o que entenderem. E os pais, realmente, eles têm dificuldades em controlar, né? A adolescência, ela é difícil, né? E após essa pandemia, ela tem nos mostrado que ela está pior ainda, né? Está terrível, né? Os pais, o que a gente tem escutado no dia a dia do nosso trabalho é que os pais estão muito preocupados, porque eles não conseguem controlar os filhos, eles não conseguem ajudá-los a ter um interesse, né? A voltar a ter interesse pela escola, pelas amizades sadias, eles querem só curtir, né? Então é bem difícil. Ok. Doutor Diogo, o que seria exatamente esse prêmio Prioridade Absoluta, que vocês ficaram em terceiro lugar lá no Conselho Nacional de Justiça? Bom, o CNJ editou uma resolução ano passado criando esse prêmio para justamente vários tribunais do país darem mais atenção a essas ações da infância e juventude, porque eu já tinha justamente conversado com a doutora, faltam mais políticas públicas para a criança e para o adolescente. A gente não tem um grande apoio, a gente vê conselhos tutelares sucateados, sem materiais para fazer seus deveres, os CREAs, os CRAs, enfim, são tudo isso, e o CNJ veio trazer essas ações para que os tribunais também possam estar contribuindo com a infância e juventude. Doutora Clécia, e como vocês se sentiram ao ganhar esse prêmio, a equipe toda, né? O terceiro lugar foi merecido ou foi injusto, doutora Clécia? Não, jamais. O terceiro lugar foi muito bem merecido, até porque nós nem esperávamos ganhar, né? Nós estávamos sem nenhuma demagogia naquela que o importante é participar, porque eram práticas de todo o país. Então, foram mais de 100 práticas inscritas, né? Poucas classificadas, quer dizer, poucas que preencheram os requisitos para poder concorrer. E nós, num grande país, conseguimos alcançar o terceiro lugar. Nós comemoramos muito, ficamos muito felizes, né? Eu, o Diogo, toda a segunda vara da família, a gente comemorou bastante o prêmio, né? Conversamos e nos deu mais gás, né? E vontade de fazer a diferença na infância e juventude, né?
Doutor Diogo, o senhor teria detalhes, ou pelo menos ainda que superficialmente, sobre os 2 primeiros colocados, só para que os nossos ouvintes saibam que outros projetos foram também premiados pelo CNJ? Sim, o primeiro colocado foi sobre combate à evasão escolar. O segundo eu não estou lembrado no momento. A doutora Clécia lembra, não? Eu não lembro, eu acho que era alguma coisa relacionada ao trabalho infantil, salvo engano. Mas esse primeiro lugar, ele inclusive, eu conversando com o Diogo, né, nas nossas reuniões, uma prática muito importante, que inclusive, né, a gente tem que falar isso, está sendo implementada no município de Açailândia pela Secretaria de Educação, na forma de busca ativa, né? A Secretaria está proporcionando a busca daqueles alunos que não voltaram à escola de modo presencial. Então, é uma coisa bem bacana mesmo, né? Porque a educação, né, ela faz toda a diferença. Com certeza. Saída, acredito eu, que se não a totalidade, mas quase a totalidade dos problemas do país passa necessariamente pela educação. Doutor Diogo, então, pela fala da doutora Clécia, outros projetos, não só o que vocês pensaram, idealizaram, venceram o prêmio do CNJ, eles também podem ser implantados no seu município, na sua comarca, não é isso? Não, correto. Boas ideias têm que ser aplicadas em todo lugar, se possível, inclusive quando se fala de criança e adolescente. Doutora Clécia, o projeto de vocês, que você conhece o ECA, ele é efetivado, ele é colocado em prática exatamente como? Distribuição de exemplares do Estatuto da Criança e Adolescente, palestras em escolas e outras instituições, o que mais? Heraldo, bem que eu gostaria que, né, que o nosso projeto ele tivesse sido feito de forma mais profissional. Ele foi, né, uma semente pequena que a gente tentou, né, a duras penas levar para essas escolas de nível médio, né? Os comissários, inclusive eu estive em algumas visitas e os servidores da vara visitaram várias escolas da nossa comarca, não só a Açailândia, mas dos outros municípios termos, distribuindo os folders, né, que a gente confeccionou para que os alunos, em toda a sala de aula, eles se fizeram presentes, explicando o que significava o ECA. E a gente sempre começava a nossa explicação fazendo justamente essa pergunta: você conhece o ECA? E muitos alunos, eles não sabiam do que se tratavam, né? Então, foi muito bom, foi muito gratificante a gente saber que a gente estava levando esse conhecimento a esses alunos. Foi dentro da sala de aula, o projeto foi realizado no ano de 2019, antes da pandemia, dentro da sala de aula, nas escolas municipais e estaduais dos 3 municípios, e de forma bem didática. Nós colocamos uma linguagem lúdica, fácil, para ser dirigida justamente a esses adolescentes de nível médio. Doutor Diogo, diante dessa colocação feita pela doutora Clécia, é a intenção da equipe, de vocês todos, de aperfeiçoar, então, esse projeto para que ele continue sendo executado, só que corrigindo eventuais falhas, melhorando alguns aspectos? Então, com certeza. Inclusive, é importante a gente comentar que foi justamente do projeto Você Conhece o ECA que a gente fez outro projeto que está em andamento este ano. Primeiro a gente fez uma caminhada lá em 2019 que reuniu quase 1.500 pessoas, que foi a caminhada lá do Setembro Amarelo, e porque a gente identificou dentro dessas escolas municipais muitos alunos se automutilando, que é um problema de saúde pública. Então, aí veio a pandemia, não deu para fazer o projeto, mas esse ano a gente já está fazendo. Eu, a doutora e a equipe psicossocial lá de fora, a psicóloga e a assistente social, a gente está indo nas escolas, não em todas, porque não é possível, mas a gente, nessa semana que se encerrou, a gente fomos em 4 escolas, fizemos rodas de conversa nessas escolas, reunimos poucos alunos para que eles pudessem falar, enfim, foi bem legal. Esse é um projeto que a gente iniciou agora, semana passada. E agora, doutora Clécia, a pergunta inversa daquela que eu fiz um pouco mais cedo para o doutor Diogo. A senhora tem repassado esse projeto para colegas e colegas seus da magistratura maranhense e de outros estados, para que eles possam também aplicar em suas comarcas?
quando nós fizemos a inscrição no prêmio, né, nós assinamos um termo lá de compromisso, que a gente cede todos os direitos, né, do projeto para que seja replicado em outros estados, né? Eu não sei como o CNJ irá fazer isso, se eles irão divulgar, né? Porque o CNJ, eles não passaram nenhum feedback para a gente. Mas vários colegas aqui do Maranhão já me pediram um folder e eu disse que era interessante eles fazerem essa impressão e trabalharem junto com isso. O problema, Heraldo, o que esbarra é justamente na questão dos servidores. Não são todas as comarcas, né, que dispõem de comissários da infância e juventude, né? E os outros servidores, eles têm muito a fazer, têm muitas coisas para fazerem na Secretaria Judicial. Então, os colegas, eles ficam mais limitados para trabalhar, né, nesse sentido. Eu trabalho numa vara de família especializada em infância e juventude e tenho, né, a graça de ter um comissário comigo. A gente vai se virando como pode. Para os outros colegas, por exemplo, de comarca de entrância inicial, fica mais difícil. Mas eu gostaria muito que a Coordenadoria da Infância e Juventude, né, que nós temos uma abertura muito grande com eles, que eles replicassem esse projeto para todo o Maranhão, para que os colegas, mesmo de forma tímida, né, façam essa distribuição nas escolas, porque eu acho que é importante, né? A senhora, inclusive, havia destacado no início da nossa conversa que a senhora tinha, quando do início do projeto, 2 comissários, e hoje só tem 1, né? Então, certamente ficou ainda mais difícil, né, fazer qualquer coisa. Se com 2 já devia ter muito trabalho, imagina tendo que ficar sobrecarregando o Diogo. Seria o caso, talvez, Diogo, de institucionalizar esse projeto, como ressalvou aí a doutora Clécia, a corregedoria ou a coordenadoria responsável por essa área assumir esse projeto e criar uma estrutura para atender a todas as comarcas? Então, com certeza seria algo interessante, porque eu vou voltar um pouquinho lá no começo. Quando a gente chegava em sala de aula, a gente sempre perguntava, você conhece o ECA? E, sinceramente, eu posso botar aqui de 90%, 95% não sabe nem o que significa ECA. E se você completa de perguntar o que é Estatuto da Criança e do Adolescente, 80% também não sabe. Então, é algo muito importante que o próprio Tribunal de Justiça replique essa ideia em outras comarcas, para que o Maranhão possa ser enriquecido mais com essas crianças e adolescentes sobre ter conhecimento sobre seus direitos, e não só direitos, mas também os deveres. Agora, eu estou doido para fazer essa pergunta desde o começo, eu vou fazer agora. É porque é o seguinte, doutora Clécia, doutor Diogo, o nome do projeto Você Conhece o ECA. Acredito até para facilitar, né? Porque se fosse fazer, por exemplo, a doutora Clécia está com uma camisa belíssima aí, escrito Você Conhece o ECA. Se fosse colocar Você Conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, já ficaria mais complicado. Mas eu tenho uma colega lá na Universidade Selma, a professora Temes, que é filha da nossa desembargadora aposentada, a doutora Raimunda Bezerra, que ela fica horrorizada quando alguém chama o Estatuto da Criança e do Adolescente de ECA, porque, segundo ela, ECA é algo que é ogerizado, né? Algo que é nojento e tal, então ela detesta quando os alunos, quando algum colega fala, o ECA, o ECA. Vocês tiveram esse tipo de sentimento também, não? Eu fui aluno dela. Então é verdade o que eu estou falando, né? É verdade, ela foi, porque minha monografia foi justamente sobre o Conselho Tutelar. Pois é. Então, doutora Clécia, como é que a senhora se posiciona diante disso? Eu, inclusive, conheço também a doutora Temes, né? Ela é amiga de uma amiga e hoje colega aqui no Maranhão, a doutora Ana Gabriela, e eu não sabia que ela achava que esse nome era ruim. Eu, do contrário, eu acho o nome lindo, né? Eu acho ECA, eu acho ele fácil, eu acho ele... o som é bonito, o que ele significa mais ainda. Mas, lógico, né, que piadas existem, né? Os adolescentes, eles são terríveis. E muitas vezes que nós chegávamos na sala de aula, né? Eles brincaram, ECA, mas ECA não é coisa nojenta, ECA não é, né? Não é coisa ruim. A gente, não, pelo contrário, é uma coisa muito boa, é uma coisa que garante direitos a vocês, que só traz coisa boa e também impõe deveres, o que não é ruim também.
Há ecas e ecas, né? A conclusão é essa. Bom, nós agradecemos muito a participação da juíza estadual, doutora Clécia Monteiro, e do comissário de Justiça, doutor Diogo Magalhães. Foi uma entrevista muito leve, muito excelente, esclarecedora, e agora a gente abre espaço para as suas considerações finais, começando com o doutor Diogo. Eu queria agradecer o espaço concedido por você, Heraldo, e agora pedir, né, apoio, como sempre, justamente para essa área da infância e juventude, porque é uma área muito importante. E tanto é que há pouco tempo veio o Pacto da Primeira Infância, e a gente tem que começar a levar conhecimento desde a primeira infância, não pegar lá do meio para frente, mas desde a primeira infância mostrar às crianças seus direitos, seus deveres, enfim. Muito obrigado pelo espaço. E eu que agradeço, foi muito bom ouvi-lo, Diogo. Doutora Clécia, aproveitando essa última fala aí do doutor Diogo, eu lembrei de uma frase, eu não lembro quem é o autor, mas alguém já disse isso, que se a gente educa a criança, a gente não precisa prender o adulto, né? Prender o homem. Suas considerações finais, doutora Clécia? O adulto não vai dar trabalho, né, Heraldo? Eu ratifico as considerações do Diogo, né, e agradeço demais o convite, Heraldo, tanto seu quanto da Rádio Timbira. E assim, quando eu fui convidada, né, eu disse, olha, será que eu posso também levar o Diogo para conversar? Porque o projeto não é só meu, o projeto é nosso, né? E por esse motivo eu gostaria de agradecer tanto ao Diogo, tanto ao Fabrício, que passou, que não trabalha mais com a gente, mas que foi de suma importância na consecução do projeto, e a todos os servidores, né, da segunda vara da família. Eu queria agradecer, porque nós somos uma equipe, né? E se essa equipe não trabalha na vara, a gente não consegue também fazer um trabalho fora da vara. Então, foi muito importante. Então, assim, o prêmio, né, eu dedico, né, e parabenizo todos os servidores da segunda vara da família de Açailândia, né? E nós ficamos muito felizes, né? E eu espero que o ECA seja conhecido por todos aqueles que precisam conhecer o ECA, porque o ECA é um estatuto belíssimo, né, mas é pouco implementado e pouco divulgado, né? Foi com essa intenção que a gente criou o projeto. Obrigada, Heraldo. E eu que agradeço. Olha, a senhora tem a felicidade de ter uma equipe proativa, uma equipe que não se limita a fazer só o trabalho dela, que vai além quando lhe traz, por exemplo, um projeto como esse. E a senhora também está de parabéns por ter abraçado o projeto e ter demonstrado mais uma vez que é uma líder, de fato, porque não fica só para a senhora com todos os louros da vitória, a vitória é de todos, precisa de uma grande liderança, mas essa liderança precisa também reconhecer o mérito dos seus comandados. Parabéns, doutora Clécia, doutor Diogo, a todos os integrantes lá da Vara de Família da cidade de Açailândia, não é isso? É isso mesmo. Segunda vara. Então, pronto. Bom, doutora Clécia, a senhora já é sócia do programa, é a primeira entrevistada a vir pela segunda vez. Isso aí talvez cause até ciúmes. E o doutor Diogo também pode gerar ciúmes, porque é a primeira vez que a gente faz uma entrevista com 2 entrevistados simultâneos. Mas, claro, a gente está brincando aqui, porque, como eu disse, a entrevista foi muito agradável, muito alegre, muito leve. Fica o convite, doutora Clécia, quando a senhora quiser tratar de qualquer assunto, nos procure. Doutor Diogo, o senhor também, que agora tem o nosso contato, o nosso acesso, nos procure também para levar adiante informação pública, de relevância pública. Esse é o papel da nossa Rádio Timbira, que completou agora, no mês de agosto, 80 anos. É a primeira emissora do estado do Maranhão, é a única emissora pública no segmento da amplitude modulada e que, portanto, faz esse papel de levar até o público informação que seja de interesse de todos. Muito obrigado. Nós precisamos fazer um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente,
O bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Vamos ao quadro Comentando Decisões, com o juiz estadual Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Confira conosco. Sobre a sentença que condenou o Estado do Maranhão a promover a fiscalização do descarte da água de lastro na Baía de São Marcos, em primeiro lugar é importante esclarecer o que é água de lastro. A água de lastro é aquela água captada pela embarcação lá na origem, lá de onde ela vem, para garantir a estabilidade da embarcação e também para garantir o calado do navio. Então, o calado é a parte submersa, a altura, digamos assim, a dimensão da parte submersa da embarcação, e isso é importante também para a própria navegação. Então, isso é a água de lastro. Qual é o primeiro problema? O primeiro problema é que esta água é captada em uma outra região do mundo, na África, na Ásia, enfim, na América do Norte, Europa, e de lá pode trazer formas de vida que estão em perfeita harmonia naquele ambiente, mas se trazidas aqui para a nossa região, pode provocar um desequilíbrio ambiental. Seria aparecer aqui caramujos que venham de outras regiões, peixes que podem ser predadores dos peixes locais e com isso criar problemas para a própria segurança alimentar da região, para o emprego daqueles que vivem da pesca aqui, enfim, fungos que podem vir, estão em equilíbrio na região dele, mas vindo junto com a água de lastro e aqui despejadas podem causar um desequilíbrio ambiental. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é que algumas embarcações deixam misturar os dejetos humanos, da alimentação, os rejeitos de um modo geral, os resíduos sólidos utilizados das próprias pessoas que compõem a tripulação, e isso pode também poluir e causar danos ao meio ambiente se despejados na Baía de São Marcos. Então, essencialmente, o que a sentença impõe é que ocorra a fiscalização. Não é uma afirmação de que todas as embarcações trazem na água de lastro formas de vida que podem desequilibrar e estejam lançando na Baía de São Marcos, ou que todas as embarcações misturem a água de lastro com os resíduos sólidos, com os rejeitos, com os dejetos humanos. Mas a fiscalização, a necessidade da fiscalização é exatamente para que não ocorra esse desequilíbrio ambiental, seja por trazer formas de vida de outras regiões que podem causar um dano ambiental aqui, seja pelo lançamento de dejetos humanos que também desequilibrem o meio ambiente aqui em nossa região. Vamos assistir agora ao quadro Direito Tributário Descomplicado, com a contadora Daniela Moura. Acompanhe. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre banco digital. Vocês sabem por que a procura por esse tipo de serviço aumenta cada vez mais? Então, hoje eu quero falar aqui para vocês sobre as vantagens e as desvantagens de você abrir uma conta num banco digital, tá? Primeira vantagem, o baixo custo em manter a conta nesse tipo de banco. Por quê?
Porque pelo fato de eles não possuírem agências físicas, a taxa de manutenção praticamente não existe, praticamente não são cobradas. Então você realiza operações financeiras praticamente com custo zero, tá? Quase nenhum. Segunda vantagem, as taxas também de investimento são bem mais atrativas do que as taxas fornecidas pelos bancos convencionais. Terceira vantagem, que eu acho maravilhosa, qual é? Qualquer problema que você tiver com a sua conta, você resolve online, pelo próprio aplicativo do celular, sem precisar se dirigir a uma agência e pegar uma senha e perder horas numa fila. Como todo mundo sabe que tá trabalho e tempo hoje, minha gente, a gente sabe que vale ouro e tá difícil, né? Então essas são as 3 principais vantagens de você ter uma conta num banco digital. E as desvantagens, quais são? Bom, se você é daquele tipo de pessoa que gosta de chegar e olhar para alguém, para resolver um problema, com quem você quer conversar, com quem você quer falar pessoalmente para resolver o seu problema, essa é uma desvantagem, porque no banco digital você não consegue. Todos os seus problemas são resolvidos de forma online, então não tem aquele cara a cara, né? Aquele corpo a corpo, que é como a gente fala. Segundo é a tecnologia, que para você ter acesso ao serviço de um banco digital, você tem que ter uma boa internet, um bom celular ou ter acesso a um computador, que hoje em dia quase todo mundo tem, mas aquela população ainda de baixa renda ainda não tem acesso a esse tipo de tecnologia. Mas enfim, é a realidade e também é o nosso futuro. Hoje eu fico por aqui e até a próxima. E temos também o quadro Explicando Direito Eleitoral, com o advogado Márcio Endles. Confira conosco. Bom dia, Heraldo, ouvintes do programa Direito no Ar, nessa bela parceria do Instituto Mérito e da Associação dos Magistrados do Maranhão. Heraldo, muita gente tem perguntado sobre essa reforma eleitoral acerca da filiação partidária, né? Querendo ou não, na internet, volta e meia aparece aquelas correntes defendendo que não se tenha filiação partidária para concorrer às eleições. Mas não temos previsão disso, não tem alteração relativa à questão de permitir que as pessoas sejam candidatas sem filiação partidária. O que nós temos aqui na Constituição Federal, nós temos a filiação partidária como uma das condições de elegibilidade, né? O que aconteceu foi que nas mudanças mais recentes da legislação eleitoral se diminuiu o prazo, que antes era o prazo geral de filiação. Existem alguns casos particulares, especiais, que são exceções à regra, mas o prazo geral antigamente era de 1 ano de filiação, né? 1 ano antes da eleição, você deveria estar afiliado, pertencer às hostes de uma agremiação partidária. Agora não, o prazo geral passou a ser o prazo de 6 meses antes da eleição. Ou seja, quem pretende concorrer às eleições de 2022 tem que ter, no mínimo, pelo prazo geral, 6 meses de filiação partidária. Não, o nosso sistema, Heraldo, não admite o que se chama de candidatura avulsa, ou seja, aquela que você é candidato de si mesmo. Por quê? Porque não permite, não se exige que você tenha a filiação partidária. Não é o nosso sistema, não se admite candidatura avulsa. Todo e qualquer pretenso candidato tem que pertencer a uma agremiação partidária. Um grande abraço, Heraldo, a você e a todos os ouvintes. E um quadro de grande sucesso no nosso programa, o Pode Isso, Procon, com nada mais, nada menos que a presidente do Procon do Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir. Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor.
Fiz minha consulta grátis em uma ótica, mas me negaram a receita para que eu fizesse meu óculos em outro lugar. Pode isso, Procon. Não pode. Essa prática é considerada abusiva por configurar venda casada e publicidade enganosa. Ao reter a receita, a ótica interfere na liberdade de escolha do consumidor e isso é abusivo. Portanto, se você vivenciar alguma situação como esta, denuncie imediatamente ao Procon Maranhão. Eita, colega, nem vendendo um rim tu vai conseguir pagar tanta conta, minha irmã. Deixa eu te falar, tu tá sabendo do programa Dívida Zero do Procon Maranhão? Já alô, minha irmã, tu vai poder renegociar tuas dívidas com várias empresas e parcelar em até 5 anos sem comprometer teu orçamento mensal. Tá passada? É aquele negócio, colega, devo e não nego e pago quando tenho condições para isso. E com o Dívida Zero tu vai poder e eu também. Te prepara, colega, que começa dia 13. Tchau, minha irmã. O Conselho Nacional de Justiça vai implantar mais uma solução tecnológica para o desenvolvimento da Justiça 4.0 no país. A plataforma digital do Poder Judiciário integra esforços e recursos dos tribunais no aprimoramento dos sistemas de processos judiciais eletrônicos e outras ferramentas que vão dar agilidade aos serviços jurisdicionais. Para aprofundar o assunto e debater o uso de novas tecnologias pelos tribunais, a revista eletrônica Link CNJ recebe o diretor executivo da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs e doutorando em Direito Daniel Marques e a coordenadora executiva do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas, Juliana Loss. Vamos ver. O Justiça 4.0 completa 8 meses com balanço positivo. A iniciativa, uma parceria do CNJ com o Conselho da Justiça Federal e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tem como um dos principais frutos a plataforma digital do Poder Judiciário. É a forma como o CNJ tentou resolver um grande problema do Poder Judiciário, que era a competição entre sistemas processuais eletrônicos públicos, para saber qual era o principal sistema e qual era o melhor sistema. Através dessa plataforma, todos esses sistemas de processos eletrônicos processuais públicos, eles não concorrem mais entre si. A ideia dela é ser uma plataforma colaborativa, construída em conjunto, em união com todos os segmentos do Poder Judiciário, inclusive com a própria sociedade civil, né? Então, a visão dela é se tornar um grande marketplace, onde você tenha serviços disponibilizados a todos os tribunais e, com isso, racionalizar não só recursos financeiros, mas, acima de tudo, humanos. E o balanço mais recente do CNJ mostra que o espírito colaborativo venceu resistências e se espalhou por tribunais de todo o país. Estamos muito felizes com a adesão ao Justiça 4.0. Inclusive, no dia 10 de agosto próximo, teremos a adesão do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, abarcando aí toda a Justiça do Trabalho. Temos também toda a Justiça Federal já engajada, todos os 5 TRFs e mais o Conselho da Justiça Federal, e ainda temos inúmeros tribunais de justiça que já aderiram também ao nosso programa. E além da plataforma digital, o programa Justiça 4.0 reúne vários outros projetos, como o Juízo 100% Digital, que permite o acesso do cidadão à justiça por meio da tecnologia, sem precisar comparecer fisicamente aos fóruns. E também o balcão virtual, que dispensa o atendimento presencial e possibilita que usuários acompanhem procedimentos no CNJ pela internet. A transformação digital do Poder Judiciário não se resume a transformar papel em arquivo digital. Está muito além disso. Está muito acima disso. Isso passa por automação, por recursos de Big Data, de Data Analytics. E a gente tem um grande programa
no Conselho Nacional de Justiça, que é o SINAPS, que é a grande plataforma de inteligência artificial, que será hiperdimensionada e amplificada dentro do contexto do programa Justiça 4.0. A pandemia, que tanto mal fez e continua a fazer, tornou a tecnologia ainda mais importante. E a Justiça soube aproveitar a oportunidade. Não poderíamos ficar parados, sendo que a nossa propositura é a virtualização e a digitalização de todo o processo, não é? Então, nós conseguimos avançar com trabalho remoto por todo o Brasil, com o apoio dessa parceria internacional junto ao PNUD, que nos tem fornecido mão de obra especializada para que a gente consiga tanto a contratação de pessoas físicas, jurídicas, para o desenvolvimento de todos esses programas. Os resultados do uso maciço da tecnologia são facilmente dimensionados em todos os aspectos. Eu ganho eficiência, eu ganho celeridade, eu ganho racionalização de serviços públicos, eu passo a entender que modernizar o Poder Judiciário não é apenas construir novos prédios ou contratar novos servidores, mas é, acima de tudo, investir em tecnologia, fazer uma reengenharia. Ganha o Poder Judiciário, ganha o cidadão e, com isso, todos nós ganhamos. E vamos aprofundar o assunto. Eu converso agora online com Daniel Marques, diretor executivo da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs e doutorando em Direito. E também com Juliana Loss, coordenadora executiva do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a Juliana. Afinal, qual a importância do judiciário se digitalizar, se informatizar, adotar novas tecnologias? Guilherme, essa pergunta acaba sendo o resultado do que nós vivemos hoje, né? A digitalização da vida de uma forma geral. Então, a justiça é um pedaço da vida e passa a ter que responder também a essas necessidades. Então, o acesso à justiça hoje passa pelo acesso a uma justiça digital, passa pelo acesso a uma justiça que dá respostas rápidas, que dá respostas precisas, com acurácia. Então, essa é a ideia, né, de que se possa chegar até o cidadão, oferecer esse acesso à justiça, e uma justiça, sobretudo, efetiva, que essa era uma demanda já de tempos, daí das últimas décadas, dos sistemas de justiça no mundo ocidental de uma forma geral. Daniel, a digitalização da vida do brasileiro é um progresso constante que vem já desde aí da década de 90, mas de qualquer maneira, 80, 90 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. Apesar disso, você julga que é realmente importante a digitalização, a informação da justiça para dar o acesso ao cidadão que a Juliana falava? Com certeza, né? Quando a gente fala de acesso à justiça através das plataformas digitais, um dos argumentos que é muito utilizado é que existem muitos brasileiros sem acesso à internet. Mas se a gente for analisar os números globais, o Brasil é uma das populações que tem mais acesso à internet através do celular. Cerca de 70% da população brasileira tem acesso à internet. E a gente fala muito sobre justiça multiportas. O fato de ter o acesso digital através da internet não vai excluir o acesso ao analógico, vai ser mais uma porta de acesso à justiça. Então, né, ou uma coisa ou outra. E um outro detalhe também, né, durante a pandemia, a justiça nunca avançou tanto. Né? Existem alguns tribunais que aumentou até o número de decisões em 40% durante a pandemia. E quando você pensa das pessoas que são mais periféricas, afastadas, né, dos centros urbanos, às vezes é muito mais barato eles acessarem através de um celular do que simplesmente se locomover até o lugar físico. Então, é um falso dilema que se cria quando se fala no acesso através das plataformas tecnológicas. Juliana, o Daniel disse que a questão não é só acesso, é também o funcionamento da justiça. Isso dá celeridade, dá mais eficiência. Em que medida isso acontece com esse processo? A medida é exponencial, né, Guilherme? Eu acho que está muito claro que hoje nós passamos por uma revolução digital e talvez nós não tenhamos ainda nem ideia do impacto que isso pode ter. O número de demandas que podem ser resolvidas com uma rapidez muito maior e
com precisão também, com uma justiça, às vezes uma certa segurança jurídica. Existem uma série de questões éticas que nós não podemos, né? Tem 2 pontos, eu acho, fundamentais quando tratamos de digitalização da justiça, de justiça 4.0, que é a acessibilidade e também a importância da preocupação com o estudo, com a discussão dos aspectos éticos. Então, acho que esses 2 pontos vão centralizar a pauta. Não acho que a digitalização ela é uma questão mais, é simplesmente o como que ela acontece, né? Eu acho que esses 2 pontos da pauta são fundamentais. Que é mais célere, que é mais efetivo, eu não tenho a mínima dúvida. O que o Daniel trouxe é fundamental. Não é algo que exclui, não deve excluir, até porque a exclusão digital, ela não necessariamente está vinculada a outros parâmetros que nós estamos acostumados a trabalhar. Então, por exemplo, um analfabeto, né, ou alguém que não tenha, ou às vezes uma pessoa muito culta, muito estudada, mas que tem uma idade já avançada e por isso não tem habilidade com a tecnologia. Então, é um estudo completamente novo, uma percepção completamente nova. Não há dúvida que é mais efetivo, que é mais célere, que é fundamental e que não tem passo atrás, não tem volta. Não é uma pergunta se, né? Uma pergunta como nós vamos fazer, e essa preocupação com essas questões aí, sobretudo de acessibilidade e de aspectos éticos, que isso sim o mundo inteiro vai se debater durante um bom tempo com essas questões. Daniel, ainda do ponto de vista do cidadão, a questão da acessibilidade, que tipo de serviço a gente pode destacar como, de fato, beneficiado por esse processo? Nós já temos até um exemplo concreto, que é do consumidor.gov. Não é uma plataforma da Justiça, é uma plataforma do Executivo. E o que a gente observa? É uma plataforma de negociação de conflitos entre consumidor e algumas empresas. E as demandas que entram lá, 80% das demandas são resolvidas, né? A gente está falando de mais de 2 milhões de demandas. Então, isso já é um exemplo concreto de como essas plataformas tecnológicas ajudam. Eu acho que um outro tema bem interessante é que a exclusão ela não nasce pelo fato da pessoa ter acesso ou não através de um celular ou através da internet ao sistema. Eu acho que a grande exclusão nasce hoje em dia através da linguagem em que a justiça acaba chegando ao cidadão comum, né? A linguagem técnica jurídica ela sempre vai ser necessária, né? Um programador ele precisa utilizar Python para programar. Só que o front que a gente chama, né, da programação, o front-end, né, que é a tela, né, é muito importante que tenha uma linguagem que qualquer cidadão possa ter acesso de maneira simples, de maneira muito clara, né, para poder, através dessa plataforma, acessar a justiça. Então, mais do que a exclusão digital, que a gente tem que se preocupar, do acesso à internet ou não, que é real realmente, mas gera-se uma falsa dicotomia em relação a isso, é uma exclusão que vai surgir, na verdade, da linguagem jurídica, né? E eu concordo muito com a doutora Juliana, que, na minha visão, nós temos uma demanda reprimida gigantesca de pessoas com sede de terem acesso à justiça, que, através dessas novas tecnologias, vão poder ter acesso. E, Juliana, na sua avaliação, o Judiciário tem investido nesse sentido de uma forma correta, produtiva, tem dado resultados? Tem, Guilherme, tem dado muitos resultados, né? Claro que a comunidade, o ecossistema, né? O Daniel, o pessoal da tecnologia gosta de usar esses termos, talvez espere mais adequação e velocidade do Judiciário, porque já existe muita tecnologia, já existe muita coisa desenvolvida. Então, eu acho que estamos passando, sobretudo na gestão do ministro Fux, agora, isso já tinha sido muito bem encaminhado na gestão anterior, e agora parece que estamos, de alguma forma, organizando. Não sei se o Daniel pensa da mesma forma, mas organizando o que existe, organizando como nós vamos dar esses passos. Eu acho que, inclusive, as iniciativas do CNJ, nesse sentido, são importantes, porque elas vão permitir uma colaboração entre os tribunais, ou seja, tem muita coisa desenvolvida em alguns tribunais que nós nem imaginamos, né? Então, essa cooperação, essa colaboração, esse compartilhamento de conhecimento, de ferramentas entre os tribunais, é algo fundamental. É claro que poderia e pode ser mais veloz, menos burocratizado e mais
fluido esse processo. Eu acho que ainda, não em termos normativos, mas em termos práticos mesmo, os tribunais poderiam ter uma comunicação mais fluida entre si e para colocar os projetos em implementação. Então, isso acho que ainda tem um resquício aí de burocratização. Existe um medo muito grande, muitas vezes, quando se trata, né, de tecnologia, o conhecimento do judiciário, e não só do judiciário, do sistema de justiça, porque aí eu incluo, né, Ministério Público, advogados, defensoria, da compreensão dos elementos da tecnologia do direito, são ainda muito mais devagar do que a própria evolução da tecnologia, do que a evolução das coisas dentro do sistema. Então, acho que é preciso a busca do conhecimento tanto desses atores, como também eu acredito que essa é uma demanda que eu entendo que já há tempos, né, do judiciário brasileiro, não só do judiciário brasileiro, mas de um conhecimento de gestão de projetos, de preocupação com resultados, né, e não necessariamente só resultado, entender como sentença. Essa ideia do tribunal multiportas, essa perspectiva de que é preciso oferecer uma resposta rápida, efetiva e justa para o cidadão, não necessariamente vai passar aí por uma sentença, pode ser também por outras vias. Então, esse tratamento aí, eu acredito que poderia ser um pouco mais ágil, mas eu acredito que, em termos de norma, hoje nós temos esse momento de organização, de interação, de compreensão das coisas, do que temos e do que podemos ter em conjunto, o que é fundamental para a evolução. Daniel, gostaria de ouvir a sua avaliação sobre esses investimentos do Judiciário e do sistema de justiça como um todo, como disse a Juliana, na digitalização, na informatização. O caminho tem sido correto? Com certeza, como tem sido correto. O CNJ é um exemplo de inovação e tecnologia, né? O ministro Fux, ele veio com uma agenda tecnológica e digital muito forte. A gente tem que ter em conta que o Brasil é um país muito complexo, com dimensões continentais. A gente está falando aí de 77 milhões de processos, né? Nós temos aí 2% do nosso PIB gasto aproximadamente 2% do nosso PIB é gasto com litígios, né, que é um volume muito alto. Quando a gente olha para os países da OCDE, a média dos países da OCDE é de 0,4%, 0,5% do PIB. Né? E aí não tem como resolver esses problemas, que são dimensões continentais, sem ter uma mentalidade, que a gente chama muito do mundo da tecnologia, a mentalidade 4.0, que advém da quarta revolução industrial, né? Mentalidade de colaboração, de abertura, de horizontalidade nas decisões, né? De velocidade na hora de resolver os problemas, de foco no cliente, né? E no cidadão, e não tanto no processo em si. Também é necessário, como a doutora Juliana falou, uma gestão que a gente chama de gestão 4.0, com metodologia ágil, legal design, Kanban, né? Que possa permitir com que essa teoria da cultura 4.0 se realmente leve à prática no dia a dia, né? E depois também é necessário tecnologias 4.0. E aí, quando eu falo de tecnologia 4.0, no CNJ nós já temos a solução. Há muitos anos atrás foi editado o MNI, que até hoje não realmente entrou em 100% de operação, né? O MNI é a possibilidade de você criar APIs, né, em que sistemas operacionais diferentes possam se comunicar e, como a doutora Juliana, fluir os dados entre o tribunal e o outro. O que nós temos hoje em dia são 91 tribunais. Alguns desses tribunais têm, às vezes, 3, 4 sistemas diferentes rodando e que não se comunicam entre si, né? Então, a API, e foi uma recomendação do Fux, uma das primeiras recomendações que ele tomou quando tomou posse no ano passado, que foi justamente motivando os tribunais à criação dessas APIs. Então, temos as APIs, e outra coisa também é a colaboração com a iniciativa privada, né? Um dos pontos do PDPJ, que eu acho um projeto maravilhoso, incrível, né, que você oferecer e conectar soluções através de microserviços, né, é algo assim realmente revolucionário, é que ele limita essa conexão a apenas produtos e serviços criados pelos próprios tribunais, né? Enquanto que na iniciativa privada existem centenas, são mais de 300 empresas que também já têm produtos e serviços que poderiam estar se plugando, né? Então, espero que bem breve a gente possa estar, de repente, abrindo também essa possibilidade da iniciativa privada
está conectando. Atualmente é possível, só que a título não oneroso, né, e a título de pesquisa. Mas espero que tenha futuramente, né, possivelmente, uma mudança em relação a isso. Mas, sem dúvida, o CNJ e a Justiça no Brasil têm avançado muito. E é um exemplo em relação à tecnologia e inovação. Juliana, nem o Pentágono está livre de problemas quando o assunto é segurança. Na sua avaliação, o Judiciário tem investido suficientemente nisso? É uma questão de vigilância constante, né, e de investimento. Eu acredito que possa investir mais. E quando a gente fala investir mais, não necessariamente é mais recurso também, tá? Eu acho que é investir tempo, investir foco, dar prioridade nisso na gestão dos tribunais. Já tem sido feito. Eu acredito que no último ano nós tivemos alguns episódios marcantes nesse sentido. De qualquer forma, é completamente compreensível, né, Guilherme? Você disse, olha, ninguém está isento. De fato, ninguém está isento. Até porque a coisa evolui tão rápido que as instituições, muitas vezes, elas não conseguem acompanhar essa evolução. Então, muitas vezes é depois de uma situação que você vai conseguir, de fato, se preparar, se proteger adequadamente. Agora, muita coisa pode ser antecipada e é preciso conhecer os seus sistemas, conhecer as suas fragilidades. Eu acho que isso já é um grande ponto para termos uma segurança maior, né? Quando eu me conheço, e aí eu estou falando de sistema, de tribunal, eu tenho uma noção do que pode ser melhor protegido, eu tenho uma noção daquilo que eu preciso dar prioridade, eu tenho uma noção daquilo que pode acontecer, inclusive para poder preparar uma gestão de crise rápida, porque muitas vezes não é só o prevenir, é também você estar preparado para responder corretamente, adequadamente e com tranquilidade a um momento de ataque. Então, esse é importante, né? É o tempo de resposta, a qualidade de resposta, o nível de prevenção máximo, né, que nós pudermos ter, mas, sobretudo, isso, também conhecer o que é que eu tenho ali dentro daquele sistema que pode estar mais fragilizado e saber disso. Acho que é um grande passo para nós, acho que estamos caminhando bem nesse sentido, mas nós temos que pensar que, de fato, o Brasil é um país que tem uma riqueza de dados da justiça que provavelmente nenhum outro tem. Eu agradeço mais uma vez a participação de Juliana Loss, coordenadora executiva do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da Fundação Getúlio Vargas. Agradeço também ao Daniel Marques, diretor executivo da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs e doutorando em Direito na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Está sendo exibido aí para você na sua telinha. Amaimprensa, A-M-M-A, imprensa, tudo junto, @gmail, gmail.com. C-O-M. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.